Na ressaca das presidenciais e tendo como pano de fundo a entrega dos prémios do Índice de Igualdade de Género 2020, a Anitta aborda o tema da representatividade na sociedade portuguesa. Portugal tem vindo progressivamente a recuperar terreno em comparação com outros países da União Europeia, subindo 4 lugares em 10 anos. Mas, com 61,3 pontos em 100, está ainda em 16º lugar, 6,6 pontos abaixo da média europeia. Há motivos para alguma esperança, com o aumento da cota de mulheres no Banco Central e nas principais empresas cotadas, bem como no número de mulheres a liderarem ministérios ou no Parlamento. Viva a lei da paridade e a lei das cotas. No entanto, a esperança esmorece quando a Anitta analisa a desigualdade na educação, na remuneração e no trabalho doméstico não remunerado, onde as diferenças são gritantes. A segregação ao nível de educação e trabalho é o principal obstáculo e, infelizmente, não tem dado sinais de melhoria. A progressão europeia atual deixa-nos pela frente um horizonte temporal de 60 anos até atingirmos a igualdade. Estamos dispostas a esperar? Provavelmente não gostávamos muito de esperar, mas temos de... Infelizmente acho que sim, porque não há forma nenhuma de obrigarmos a que estas alterações sejam mais rápidas. Discordo, a ver forma há. Chama-se lei de cotas. Chama-se lei de cotas, ela existe e já tem dado frutos. Tem, é verdade. Eu estive a ver os números e a última vez, os números que encontrei em 2017, na altura em que foi implementada, em que foi aprovada a lei e implementada com o objetivo de, em 2020, estar nos 33%, no caso de empresas privadas, a representação feminina estava nos 12% nas empresas cotadas. Os números que encontrei de agora são de 26,6% em 2020. Houve progresso, claramente houve progresso, e eu acredito que graças à lei, mas mesmo assim ainda não estamos nos 33,3%. E a questão que levanto é esta de, sem dúvida, que nós funcionamos, ou só funcionamos, quando há aqui uma obrigatoriedade, quando entra a questão de ameaça de penalização, mas depois eu acho que também entra a questão do incentivo, ou deve entrar uma questão de incentivo, um fator incentivo, porque se pensarmos noutras leis, por exemplo, a lei da paridade de 2006, que obrigava ao mínimo 33% de mulheres nas listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as autarquias locais. Nós estamos nos mínimos, não é? Nós cumprimos os mínimos, depois não há incentivo, ou seja, há o fator de penalização em jogo, mas depois não há incentivo a ir além, portanto cumprimos os mínimos. No caso das cotas ainda nem sequer cumprimos os mínimos, porque eu acho que a penalização associada é muito baixa. Nós estamos a falar de, no máximo, as multas não são sistemáticas, ou seja, há um prazo para as empresas reporem a situação, ou seja, resolverem a situação quando são fiscalizadas e não cumprem, e no máximo a multa, se aplicada, é um salário da administração em causa. E, portanto, não há aqui... Há, sem dúvida, concordo com a Billy que precisamos deste estímulo artificial, mas acho que ele não pode ser só penalização, ou ser penalização ser realmente uma penalização que doa. Acho que depois ficamos também pelos mínimos e, portanto, temos de entrar aqui em jogo com outro fator, com o fator cenoura, não é? Sim, é um pouco triste termos que chegar a esse ponto. Eu sou muito sincera que concordo que as cotas funcionam e, quer dizer, aos poucos vão dando os seus frutos, mas entristece-me que tenha que ser através de cotas que estamos a ter mais mulheres em cargos administrativos e até escolhidas para alguns trabalhos, e não pelo mérito, que muitas vezes é o que deveria ser. Porque quase não quer dizer que sou contra as cotas, porque por um lado vão-nos beneficiando, mas eu acho que devíamos, antes de tudo, era um pouco também mudar a ideologia de muitas pessoas, e muitas vezes até se olharmos para trás para os nossos pais, quer dizer, no meu caso não, porque eu, quer dizer, sempre fui motivada para escolher um curso superior
e com definição de carreira, salvo seja, mas que em algumas famílias, se calhar, para os homens, para os filhos masculinos, há certas profissões que são ditas como deveriam ser, e para as mulheres, para as meninas, outras. Que eu sei que não é o caso entre nós as três, mas que existe. E então é um bocadinho por aí, ou seja, a base já começa mal, porque vamos crescendo assim, não é? Não sei o que é que vocês acham. Nós já dissertámos muito sobre a questão das cotas em vários episódios. Eu não fico triste com o facto de uma pessoa ser eleita ou nomeada por causa de uma cota, porque já lemos bastante sobre isso. Também, não sei se recordam, aqui há tempos falámos do livro Invisible Women, e houve um estudo qualquer que eu já pus também nas show notes desse episódio, e assim eu vou procurar, que é para vos poder dar essa informação correta. Houve um estudo que observou e concluiu que as cotas não impedem homens com mérito de chegar às posições, mas sim que limpam as pessoas que não têm mérito, e muitos deles homens, que não têm mérito. Portanto, ao obrigar as direções a escolherem mulheres, ela dizia, não impedem homens com mérito de chegar lá, mas sim without bad candidates. Era a expressão que ela usava. E, portanto, se já temos estudos que dizem que uma coisa que é artificial funciona, eu penso que nem sequer devíamos hesitar quanto a isso. Portanto, não é que a lei das cotas impeça homens com mérito. O que dá é uma oportunidade às mulheres com mérito de chegar lá. A questão aqui, se não houver a lei das cotas, é tudo uma pescadinha de rabo na boca, porque continua a ser um clube de rapazes. Os rapazes depois recomendam outros rapazes, porque são os contactos que lhe vêm à cabeça, não é? Portanto, quem é que falava o bias não era só nas nossas cabeças, era também na nossa lista de contactos. Portanto, os rapazes continuam a recomendar outros rapazes e acabamos por continuar a ter homens a recomendar homens, e continua tudo sempre a ser a mesma coisa, e as mulheres acabam por nem sequer ter uma chance de chegar lá. Depois isto misturou-se N coisas, não é? Mas, por exemplo, enquanto que uma mulher que interrompe alguém é percepcionada como agressiva, como histérica, um homem que interrompe alguém é percepcionado como assertivo. Depois também já está amplamente observado e estudado que os homens interrompem muito mais vezes. Portanto, os homens interrompem mais vezes e são assertivos. As mulheres, se interromperem uma vez, são histéricas. Portanto, se não houver uma regra que diz não, temos que abrir espaço para as mulheres, esse espaço nunca se vai abrir, porque as mulheres são sempre vistas como histéricas, como não sei o quê, só por fazerem a mesma coisa que um homem faz. Como hormonais também, já me foi... Isso, histéricas, hormonais, falam alto, choram, essas coisas todas. Infelizmente temos sempre aquela conciliação do jogo, só, e depois a conciliação do trabalho produtivo e do reprodutivo também. Depois também há essa... ainda é essa parte. Estava a ler uma série de artigos nos últimos dias, e um que falava dessa, vamos chamar de versatilidade que as mulheres têm de ter, não é? Que para além do trabalho de formiguinha, era assim que um dos artigos descrevia, para além do trabalho de formiguinha, depois tem de fazer também uma série de trabalho adicional, obrigatoriamente, de networking, para assegurar que depois toda a outra parte, a parte de progressão, acontece, e é um esforço maior versus os homens. Mas também podíamos entrar já há uma série de estudos, e é um artigo que partilhei convosco, mas que eu acho que pode dar direito a todo um episódio, que é da Harvard Business Review, e que já mostra os dados da efetividade de mulheres líderes durante momentos de crise, okay? E faz então o estudo todo sobre antes e durante a pandemia, e prova que numa série de indicadores as mulheres estão à frente dos homens, e que em duas situações pelo menos faz mais sentido contratar ou colocar uma mulher num lugar de liderança versus um homem, e estas são em momento de crise ou em momentos em que é preciso levar a cabo uma mudança dentro de um projeto, de uma empresa, de uma instituição. Mas eu acho que poderemos voltar a esse tema, poderemos voltar a esse ângulo desta nossa conversa, mas acho que há aqui
um fator, e indo de encontro ao que a Ana estava a dizer, mas também ao que a Bíblia, eu acho que nós conseguimos conciliar aqui as opiniões. Por um lado, a questão das cotas, a questão de leis, a questão de legislação e de um papel mais regulador é, na minha opinião, fundamental para atacar esta diferença, para tentar colmatar a diferença que existe no momento. Não é? E para estabelecer as regras do jogo também, não é? Exatamente. Mas há uma questão também adicional, e ela é mencionada, por exemplo, no relatório deste índice de igualdade de género, que é uma questão anterior, que é uma questão de educação e de informação. E então entramos num dos principais problemas, ou num dos principais obstáculos, que é a segregação ao nível de educação e ao nível de trabalho, e que estão muito associadas. Estamos a falar de uma concentração, não é? Esta segregação implica que há uma concentração de mulheres ou de homens em certas áreas, ou em certos trabalhos, em certas áreas de trabalho, ou de desenvolvimento, ou de estudo, de educação. E começa logo com algum enviesamento na escolha das áreas de estudo, por exemplo, de formação, de educação. E, infelizmente, é um dos indicadores que não tem mostrado melhorias. Pelo contrário, a nível da Europa, o número de mulheres ou raparigas que escolhem estudar ciências, engenharias, áreas o STEM, esta segregação tem aumentado desde 2010. E deste tipo de trabalho, só nas áreas de tecnologia, só 2 em cada 10, só 10 em cada postos de trabalho são ocupados por mulheres. Se vimos pelo outro lado, por exemplo, no setor dos cuidados, há uma falta de homens. Portanto, esta segregação é muito ligada à mentalidade, muito ligada à cultura e, eu diria, desinformação. E, portanto, há ali uma separação à partida que depois limita, obviamente, porque se não vamos estudar, não vamos estar atentas ou tentar entrar nesse mercado de trabalho. Não vamos entrar ou não vamos estar em carreiras ou em áreas onde se paga mais, se paga melhor, onde há mais privilégios, onde há mais progressão na carreira, ou mais oportunidades de progressão na carreira. E, portanto, a desigualdade a partir daí só tem como, pelo menos, manter-se. Não vamos estreitando esse gap, essa diferença. E para mim este sim é um ponto que não está suficientemente endereçado por parte de governos, por parte de reguladores. De professores também, e até tens de começar a falar sobre isso aos poucos, à medida que os miúdos vão crescendo, não é? Porque não podes esperar Sim. até... Eu hoje estava a falar com a Clarinha, a Clarinha estava a perguntar-me se eu estivesse muito doente ou se tivesse um acidente, como é que queria ir para o hospital, de ambulância ou de carro muito veloz, porque era o autocolante que ela ia escolher. Ela achava que eu ia dizer o carro muito veloz e eu estava a explicar-lhe, não, Clarinha, se for uma coisa grave, tu preferes ir de ambulância porque já tens cuidados lá, já tens acesso a algumas ferramentas, a médicos ou enfermeiros que vão, e ela diz, enfermeiros? Não, enfermeiras. Eu disse, não, Clarinha, porque pode ser um enfermeiro homem. É estranho, é de muito cedo. Estão mais habituados a ter professoras do que ter professores homens, a ver enfermeiras do que a ver enfermeiros, a ver... aos desenhos animados em que é a doutora Remédios, a doutora. É a doutora. E, portanto, vemos aí... Não é? Tem de haver um esforço consciente, e eu tenho de fazer esse esforço consciente para que eles saibam, não é? E quando eles veem o pai a cozinhar e fazem a comparação e dizem, sabem que quando eu vou cozinhar, o avô vai buscar, se não for sardinhas assadas, não for sardinhas grelhadas, o avô vai buscar ao restaurante X ou ao restaurante Y. E nós estávamos a tentar explicar, sabem porquê? Porque da forma como o avô foi educado, os homens não cozinhavam. Eles, mas o pai cozinha. Sim, porque o pai já foi educado de uma forma diferente. E o Francisco disse logo, eu quero saber cozinhar. Porque quando for para Oxford, depois vou precisar. E, portanto, há um esforço consciente, não é? Tem de haver um esforço consciente. Tem de haver esforço, seja pela lei natural das coisas, esta progressão vai ser muito lenta, porque estamos a falar de enviesamento que vem de trás, não é? Que é cultural e que, portanto, ou é por conflito, e por quebra, ou então ele vai continuar de forma mais lenta e
e progressivamente vamos encontrando aqui alguma mudança, mas ou há conflito, ou há aqui uma quebra marcada, ou então vai ser um processo lento. Nós já fizemos todo um episódio sobre esta questão aplicada concretamente aos educadores de infância. Tudo surgiu a propósito de uma crónica que lemos no Expresso e que nos mandou... eu, se pudesse, tinha carregado no botão de injeção e tchum! Mas mandou-me explodir para o ar aquela conversa. E, por acaso, tenho a sorte de ter encontrado já na minha vida vários educadores de infância. A Alice teve 2 educadores de infância, agora, por acaso, é o corpo docente. Ela está agora no 1º ano, são mulheres, mas também há homens. E aqui, a título de curiosidade, se calhar é too much information, pode ser que caia nesse capítulo, mas logo a seguir a ter a Joana, quando eu passei do bloco operatório para o recobro, a pessoa que lá estava era um enfermeiro, e lembro-me que se chamava Paulo, e obviamente que o enfermeiro Paulo fazia o trabalho... Quer dizer, o mesmo trabalho que faria uma enfermeira, que é olhar para, enfim, todas aquelas partes que ficam bastante maltratadas das mulheres e apertar úteros, que a gente adora, é aquela manobra maravilhosa, e ele fazia aquilo com uma tranquilidade. Obviamente é o trabalho dele. Ou seja, sim, temos que ser muito intencionais a apagar esse tipo de diferenças, não só a encorajar as meninas a irem para profissões percepcionadas como masculinas, como encorajar meninos a irem para profissões que podem ser percepcionadas como femininas. Não há mal nenhum em haver enfermeiros homens. Aliás, ainda no nascimento da Joana, no bloco operatório, tinha um enfermeiro homem que foi maravilhoso, porque eu estava absolutamente nervosa e ele agarrou-se a mim e disse-me: vá, querida, ponha aqui a cabeça no meu ombro. E foi a única maneira de eu me conseguir controlar e não tremer de medo. E foi graças a um homem cuidador que disse as palavras certas na hora certa. São aqui os meus exemplos, que obviamente não falam pela generalidade. Mas a propósito aqui da questão da igualdade, eu queria também falar de uma coisa que foi notícia esta semana, que foi o dicionário Merriam-Webster ter criado a entrada para Second Gentleman. Porque agora sim existe um Second Gentleman, que é o marido da Kamala Harris. E ele próprio tweetou logo, espero que it's official, acho que foi o que ele disse, agora é oficial. E eu estou muito contente por agora ser oficial, mal posso esperar por o nosso dicionário de língua portuguesa também ter uma entrada semelhante. Sim, e já se falava, não é, já agora criem também o First Gentleman, de uma assentada só. Já que estamos nisso. Eu acho que, mais uma vez, deve ser intencional. E um dos exemplos mais claros ou mais presentes é dos Estados Unidos neste momento, não é? E o choque que o Biden está a fazer nesse sentido também, com o governo mais inclusivo, com mais diversidade, não só ao nível de participação de mulheres, mas também de outras raças, outras representações, tudo mais. E, portanto, nós precisamos muito disso ao mais alto nível, não é? Nós precisamos desse exemplo vindo de cima e acho que temos a sorte de ter na Europa também esse exemplo atualmente, e tivemos durante uma série de anos a chanceler alemã como um dos principais, não é? Como o principal exemplo, se calhar olharmos para cima e a aspirar, não é? E a sentir que não deixava em nada atrás em termos de competência, em termos de liderança, em termos de inspiração. E temos agora também a Ursula von der Leyen e toda a liderança, o estilo de liderança também muito inspirador, não é? Muito tranquilo, pausado, mas não deixando de ser assertiva, não deixando de ter programas e metas ambiciosas. E eu acho que é uma forma também de passarmos isto, não é? De se tornar mais natural, vermos mulheres a liderarem e vermos que o seu estilo de liderança, mesmo não sendo o mesmo que os homens, e talvez por isso, tem frutos, não é? E dá resultados muito positivos. Não te esqueças também... Desculpa, não te esqueças também da Margrethe Vestager, que
ao que sei, foi a inspiração para a série Borgen, não sei se viram. Acho que está Sim. na Netflix, vale muito Ainda a não pena vi. ver. É E muito aqui boa. entra também a questão da ficção e como a ficção também muda mentalidades. E então, Borgen recomendo vivamente, é absolutamente inspirador, é inspirador ver como é que, quais são os bastidores da política e também qual foi o caminho para aquela líder e as suas dores de crescimento também no papel. Recomendo mesmo muito, muito ver. Por acaso, agora que mencionaste séries, também tens o Gambito de Dama, falando quer dizer, uma jogadora de xadrez num mundo completamente dominado por homens. Claro que depois a série tem outros giros, mas mostra também uma parte em que ela sofreu e teve que bater o pé e dizer que queria jogar com outros homens sem qualquer problema. Não havia essa ideia, era os homens que jogavam de um lado e as mulheres que jogavam do outro, porque não tinham sequer a inteligência ao mesmo nível para poderem jogar um contra o outro. Mas o que eu há bocado ia dizer também, Eli, com o exemplo que deste da Angela Merkel e da Ursula von der Leyen, é o facto de que uma ajudou a outra, não é? E é um pouco também o que entre nós mulheres, temos que nos lembrar muito da união, que eu acho que agora já se vê, mas durante algum tempo, como também tínhamos que lutar tanto para conseguirmos uma posição, muitas vezes, quer dizer, tínhamos a sensação que tínhamos que lutar sozinhas e que não fazia sentido estarmos a ajudar umas às outras porque havia tão poucos lugares que, um bocadinho se calhar, muitos cães ou um osso só, e então tínhamos que nos tornar agressivas para conseguir chegar onde queríamos. Mas, nesse exemplo, não. Merkel chamou a Ursula von der Leyen para começar, para se juntar, já agora por acaso não lembro de quando é que foi exatamente o ano, mas a Ursula von der Leyen foi chamada para Ministra da Família, pelo exemplo que tem, em que tem 7 filhos e ao mesmo tempo tem conseguido manter toda a sua carreira, e por aí começou, portanto, na área da política. A questão das mulheres a ajudarem mulheres fez-me lembrar um livro. Eu quero fazer também aqui um full disclosure. O livro é o Clube de Combate Feminista, da editora Alma dos Livros. Eu quero só dizer que a editora Alma dos Livros me mandou esse livro para eu ler. Portanto, full disclosure. E o Clube de Combate Feminista, que a Ellie está ali a mostrar no ecrã, temos de tirar uma fotografia. O Clube de Combate Feminista fala precisamente nisso, que todas temos que fazer um grande esforço quando nos perguntam e tu sabes de alguém estou à procura de alguém para fazer X, tens algum contacto? E aqui temos que nos esforçar por pensar primeiro em mulheres e recomendar mulheres para outras posições, sejam elas quais forem. E quero também aqui fazer um parênteses que há uma grande crítica da parte do feminismo das people of color, portanto das pessoas que não são brancas. A grande crítica é que o feminismo branco deixa as outras cores, as outras pessoas que não são brancas para trás. E eu acho que isso é verdade, estou de acordo, portanto acho que temos que fazer um esforço extra de pensar em quem é que podemos recomendar que seja mulher e que não pertença à maioria, eventualmente. Portanto, isso é uma das técnicas do Clube de Combate Feminista ao qual todas temos que aderir. Faz-me lembrar os meus tempos mais corporativos, em que era muito natural, desde cedo, nós procurarmos mentores. E de me lembrar que todos os meus mentores na Procter eram homens, que é um cenário estranho, principalmente porque na Procter eu não tinha sentido essa questão da desigualdade. E não era por estarem mais em posições acima ou não, mas era quase mais natural, não sei como, mas era muito natural essa relação e de ser um mentor homem. E de só nos últimos anos eu sentir que não era suficiente, porque havia questões que nunca seriam verdadeiramente entendidas, porque haveria dificuldades pelas quais nunca teriam passado, não passariam, e por mais que fizessem um esforço consciente de tentar perceber, não é? Só quando confrontados com uma situação mais próxima, com a esposa, com a parceira, com a companheira, com filhas, o que fosse, é que começavam a dar atenção a certos pontos, e mesmo assim, com alguma resistência em realmente perceber até ao fundo a questão. E, portanto, há um esforço também, e acho que é importante isto, assegurar que eu sou muito defensora das relações de mentoria. Acho que ganhamos muito, sendo mentores ou sendo
mentorees, como é que se diz? Mentorados? Não faço ideia como é que se diz em português. Mentees, mentorees, mentors, isso. Estar num lado ou do outro da equação. Isto vai soar assim a muita parvoíce. E o facto da Billy estar a olhar para mim assim, sem pestanejar, não ajuda, não é? Porque estou a sentir-me assim claramente incompetente na escolha de palavras. Mas... Eu acho que é perfeitamente aceitável, não te preocupes. Sou muito defensora, sou apologista das relações de mentoria. Acho que beneficiam todos, mas acho que, no meu caso, se tornou-me mais evidente esta necessidade de assegurar que também tenho mentoras a acompanhar-me e que faço mentoria de outras mulheres. E eu acho que aí também se encaixa nesse lado de, não é, sisterhood, de sororidade. É uma palavra que nunca usamos, não é? Porque vamos sempre para a fraternidade. Mas em que cria esses laços, essas relações que depois nos impulsionam, não é? Nós são essas redes, mais do que o networking, como às vezes pensamos, mais do que as relações mais que a prática de networking, não é? Mais de, olá, como estás, não é? Tornar-se realmente redes de apoio que depois fazem isso, não é? Fazem de trampolim ou fazem de rede de segurança quando precisamos. A importância de termos mentores dos dois géneros e o facto da mentoria e das relações que as mulheres criam depois entre si, de se recomendarem umas às outras, de se protegerem umas às outras, faz toda a diferença também para criar mais condições ou mais oportunidades. Mas não é algo natural. Eu às vezes sinto que não é algo natural, que como há menos oportunidades, se calhar há aqui tendência para algum individualismo e uma tentativa de nos protegermos e de irmos sozinhas porque também não sabemos o que é que, não é? Se a concorrência depois nos passa a perna e, portanto, acho que é importante retirar também esse receio, esse medo e encarar isto como algo de construção em conjunto em que todos beneficiam ou todas beneficiam. Sim, mas em relação, por exemplo, aos mentores, uma das coisas que eu aprendi no MBA é que convém, pronto, não só na questão de teres de homens e mulheres, mas também, porque às vezes nós quando pensamos num mentor, pensamos só numa pessoa, e normalmente sempre que seja um chefe, uma pessoa que esteja acima de nós. E pronto, no MBA algo nos foi também um pouco dito para fazermos, é de arranjar mais do que um, ou seja, não é para agora termos 20, mas pelo menos termos os 3, em que seja de, se possível, às vezes nacionalidades diferentes, que tenhas uma pessoa que está na tua área de trabalho, mas que tenhas também uma pessoa que está noutra área de trabalho, e depois uma pessoa que seja um peer teu, alguém que esteja ao mesmo nível, portanto, também na mesma área, e que te possa também, com quem possas ir buscando algumas ideias e conseguindo chegar a conclusões que às vezes sozinho não conseguimos. Eu acho que sozinhas também. Isto é nos dois lados. Sim, Essa terceira pessoa é mentor ou é accountability partner? A mim foi-me vendido como mentor, mas é verdade que accountability partner é um bocadinho aquela, se calhar, o último para tu teres mesmo a certeza que estás no caminho certo. Mas sim. Mas eu acho que não tem de ser accountability. Há pares aos quais eu me dirijo para trocar ideias, para trocar opiniões e porque respeito a experiência, respeito o seu entendimento, respeito a sua opinião, porque valorizo e não numa ótica de agora vai estar aqui para assegurar que eu sigo este caminho ou que faço isto como deve ser. Não, é mesmo numa ótica de pessoas que tu respeitas, que não têm, e acho que mais do que acho que o ponto que eu estava a tentar fazer era mais do que não olharmos só para cima para ver quem nos inspira ou quem nos pode ajudar, ou seja, ao lado, não é? Ao nosso nível nós encontramos outras pessoas com experiências diferentes, com valências diferentes, que também podem fazer esse trabalho de mentoria, porque a experiência não significa mais anos ou estar acima no mesmo nível, não é? É ir buscar também outras experiências onde se calhar nós não somos tão fortes ou temos perspectivas mais estritas, e ir buscar essa sabedoria, essa experiência para complementar a nossa e para nos ajudar a informar a nossa também.
Eu gostava de voltar atrás a um ponto, antes de encerrarmos este episódio. Gostava de voltar atrás ao ponto, penso que foi a Ellie que falou nisso, de estudos recomendarem a contratação de mulheres, sobretudo para lugares de liderança, sobretudo quando estamos em épocas de crise. E ocorreu-me que há aqui qualquer coisa que anda a acontecer no mundo aqui de há um ano, a esta parte. Covid, não sei se vos diz alguma coisa. Never heard. E o que tem vindo a ser demonstrado é que os países que são liderados por mulheres têm sido os países a gerir melhor a crise pandémica. Desde Taiwan, a Nova Zelândia com a nossa querida Jacinda, nós nunca falámos sobre ela, não é? Mas eu também queria aqui falar de um outro exemplo da ex-presidente liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, que esteve no poder desde 2006 a 2018 e apanhou ali ébolas. E a verdade é que o ébola sempre foi um bocadinho ficção científica para nós, graças ao trabalho de tantas pessoas que conseguiram conter um vírus super letal, muito mais letal do que o coronavírus, e conseguiram mantê-lo restringido a vários países africanos que sofreram muito com isso, mas acabou por nunca chegar ao mundo ocidental, e é graças também a este tipo de liderança. Quando estávamos na questão até das profissões que indicamos, um bocadinho aquelas que são mais para as mulheres, e como a Ellie também estava a dizer, que do exemplo da Clarinha, do enfermeiro, ou ela, não, mas enfermeira. Ou seja, também tem que haver, do mesmo lado que nós estamos a relembrar às meninas que há profissões que podem ser para elas, também temos que relembrar os meninos que há profissões que podem ser para eles, e não só, ou seja, não fazer só de um lado, fazer um pouco dos dois, para que aos poucos também tudo vá ficando mais equilibrado. Porque há uma das coisas que eu acho que é um pouco que é engraçada, é que uma das posições mais atribuídas às mulheres, que são as líderes domésticas, portanto, a arte de cozinhar, mas depois de pensarmos, a maior parte dos cozinheiros famosos são cozinheiros e não cozinheiras. Portanto, sim, até mesmo na profissão que supostamente deveria ser a profissão que nós, por acaso no meu caso, em casa não o faço, tenho o meu marido a preparar o almoço, mas que acaba sempre por ser, nem nessa conseguimos ser nós a que estamos com mais pessoas à frente, portanto é um bocadinho inglório. Essa questão da consciência, de consciencializarmos desde a infância é importante. Volta ao ponto do índice e onde Portugal está, acho que somos dos piores países, se não o pior, é o do tempo. E o tempo aqui tem a ver com a percentagem de tempo que as mulheres ou que os homens dispensam a fazerem tarefas domésticas, por exemplo. E é onde Portugal tem um dos maiores gaps, uma das maiores diferenças versus o resto da União Europeia. 78,1% das mulheres fazem tarefas domésticas e cozinham, contra apenas 18,8% dos homens. E é chocante. Mas é chocante e é algo que nós continuamos a ver repercutido. E ainda esta semana, ou a semana passada, aquele famoso, pela negativa, anúncio feito pelo governo inglês. Vocês chegaram a ver o anúncio do Stay Home, em que ilustravam situações do dia-a-dia, não é? Rotina em casa, e estava apenas numa das situações era retratado um homem, e era num momento de lazer no sofá, em que estava o homem e a mulher sentados no sofá, descontraídos, ver televisão, o que fosse. E depois as outras três eram uma mãe a acompanhar os filhos em homeschooling, uma mãe a fazer as tarefas e uma mãe a mostrar a um filho como é que se fazia as tarefas domésticas. Obviamente que eles retiraram o anúncio, mas voltamos aí, não é? Quer dizer, é muito natural, não é? E quem estava a fazer o anúncio... A ideia está lá, é que o problema é esse, é que continuamos, apesar de estarmos e falarmos muito sobre o tema, continua e passou por várias pessoas, porque aquilo não foi colocado, sim, e não foi decidido como anúncio por uma pessoa só, não é? Portanto, sim. E por isso é que a questão da educação é tão fundamental e alertar, por um lado, para esta questão
da igualdade e da falta de igualdade, e por outro lado para incentivar, quebrar esta segregação, normalizar uma maior divisão, uma divisão mais igualitária deste tipo de tarefas, deste tipo de estudos, deste tipo de profissões. Portanto, é claramente um dos indicadores que nos mostra que estamos numa luta difícil, não é? Num progresso muito lento, porque começa em casa, porque começa desde pequeninos, porque começa numa fase que depois vai ditar o sucesso ou o insucesso à frente em termos profissionais. Muito bem, posto isto, queremos ouvir as vossas experiências. Partilhem connosco os vossos testemunhos. Podem escrever-nos para anitanotrabalho.com na secção Querida Anita, ou então também interagir connosco através do Instagram em Anita_no_trabalho. Queremos ouvir os vossos testemunhos, as vossas impressões, as vossas experiências também. E também aproveitamos para vos pedir para, se este episódio vos fez sentido, partilhem-no nas vossas redes, pois é através das vossas partilhas que nós chegamos a mais pessoas. E por isso, muito obrigada. Obrigada. E até para a semana. Qualquer dia. Que a Anita volta ao trabalho quando quer e pode. Que agora pode pouco. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram em air_billy. Por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram em alice_in_wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, no Instagram como Rita Ana. Até para a semana, meninas! Até para a semana! Tchau!